Boa tarde, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Sociedade Aberta, a sua roda de conversa semanal de temas de interesse das famílias encadeada com música. Hoje terminamos a série especial que estamos aqui a fazer sobre educação. Vamos olhar para os desafios do ensino superior para as famílias. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Mário Fortes. Ele é vice-presidente nacional da Associação Académica dos Estudantes da Universidade de Cabo Verde, quem cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde, Odair. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui a representar todos os estudantes da Universidade de Cabo Verde. Também nós estamos a receber Abimael Graça. Ele é presidente da Federação Académica dos Universitários da Federação Académica do Mindelo, não é? Sim, sim. Boa tarde. Boa tarde. Também agradeço ao Odair pelo convite e passo a saudar o público que nos assiste aí em casa, em nome de todas as associações de estudantes de São Vicente. E ao longo deste programa vamos ter também a participação da professora universitária, socióloga Doris Évora, que está a fazer um doutoramento focalizado no ensino superior e vulnerabilidade académica, os desafios de estudar na universidade em contexto de vulnerabilidades. Também ao longo deste programa vai poder participar, já sabe, é só ligar para 594 9714. 594 9714, o número que aparece no seu ecrã. Só dá um toque para este número, não vai ter que gastar nada e vai poder dar a sua opinião sobre os desafios do ensino superior para as famílias. Ao longo deste programa contamos com a sua participação através do telefone e também das redes sociais. Pode procurar este programa no Facebook, é só pesquisar Sociedade Aberta, pode mandar questões que vamos ao longo deste programa mais à frente ler as suas questões. Lembrando que hoje o nosso tema de conversa aqui neste programa, Sociedade Aberta, os desafios do ensino superior para as famílias. Participe também, ligue para 594 9714, 594 9714, dê a sua opinião. Vamos começar por si, Mário Fortes, enquanto vice-presidente nacional da Associação dos Estudantes da Universidade de Cabo Verde. Eu gostaria que nos falasse sobre os desafios. Quais os desafios do ensino superior para as famílias? O Mário, portanto, é estudante universitário também, já fez algumas pesquisas e, portanto, está por dentro do contacto que tem com os universitários para nos explicar os desafios que existem. Obrigado, Dair. Por ser presidente, vice-presidente da Associação Académica, então envolvemos bastante com aquilo que é a dinâmica dos estudantes. Temos um contacto direto, conversas, e neste contacto direto aparecem aquilo que justamente são os desafios dos estudantes e das famílias. É de relembrar também que quando falamos dos estudantes estamos a falar de todas as famílias, não é? Neste momento temos 4 mil e tal estudantes na Universidade de Cabo Verde. Quando falamos de 4 mil estudantes, falamos de 4 mil famílias em Cabo Verde. E os desafios são inúmeros. Não? Começamos com a própria questão financeira. Como permanecer na universidade? Sabendo na questão de que o meu pai ou a minha mãe é agricultor ou vende peixe, não é? Então, como é que vou cingir aqui na universidade? E depois disto começam os desafios em termos de alimentação, em termos da própria questão de materiais para os estudos, a nível da moradia, da estadia. E é algo que envolve a nível social, a nível financeiro, a nível também económico. Então, são isto que é, quando falamos da sustentabilidade para as famílias, são os maiores desafios. Vamos ouvir também o Abimael Graça, que também já foi presidente da Associação dos Estudantes, mas na Unimindelo, e agora é presidente da Federação Académica daqui do Mindelo, ou seja, que envolve todas as associações das universidades daqui sediadas no Mindelo, com exceção de 2, né, que não tem? Sim, que não tem associação. Uma que não agora tem criou associação, mas vai brevemente irá entrar no... Gostaria também de ouvir o seu ponto de vista para nos ajudar a perceber os desafios do ensino superior para as famílias, tendo em conta do ponto de vista dos estudantes. Bom, como o colega Mário disse, os problemas dos estudantes acaba por ser o problema das famílias.
só que em situações diferentes. E nós elencamos o maior problema é o problema financeiro. E deste vem um conjunto de outros problemas, nomeadamente a questão da habitação, a questão da alimentação e a questão também que nós incluímos, que é a questão da segurança. Financeiro, porque nós somos um país, como sabemos, de fracos recursos financeiros, e as famílias, o agregado familiar, o rendimento familiar, melhor dizendo, é muito pouco, é baixo. Um país com salário mínimo atualmente está nos 14, mas a nossa avaliação tem que ser feita antes dos 14, que era de 13.000 escudos, e temos propinas que variam de 15, 14, 16, 12 e 9. E são valores que estão muito próximos do valor do salário mínimo. E aí a questão financeira entra tem destaque. Porquê? Porque, como o colega disse, as famílias maioritariamente é do comércio informal, da agricultura, da pesca, do pequeno artesanato, ou daquilo que é do improviso, né? O empreendedor vai se desenrascando para se ter subsistência. E nessa região principalmente, que é a região norte do país, onde temos Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, que são as ilhas que têm mais estudantes aqui nas universidades, e isso reflete-se, porque são ilhas, temos 2 ilhas agrícolas, mas também que estão ligadas à pesca, e temos uma ilha que está, digamos, um bocadinho isolado, que é a ilha de São Nicolau, a nível dos transportes. E isso traz problemas financeiros para as famílias, porque não há como obter rendimentos devido a estas limitações que temos, e aí surgem as que disse anteriormente referente à habitação. Maioritariamente dos estudantes são estudantes que vêm das outras ilhas. E aí entra a questão da problemática da habitação. Em São Vicente não temos habitação suficiente, nem para quem reside na ilha e ainda pior ainda para quem vem de fora. E aí entra, desta questão da habitação, entra outra questão que é da segurança. Há um grande problema que é o problema da segurança. Primeiro, a habitação não é condigna. Temos estudantes que vivem, por exemplo, em um T3, com uma sala, 3 quartos e um corredor que tem um bom espaço. E nós acabamos por entrar nessa habitação e encontrar estudantes, mais de 10 estudantes a viver nessa casa. Porquê? Porque é o único sítio que eles poderiam pagar para conseguir dar continuidade aos seus estudos. E depois entra a questão da segurança, porque muitas vezes estas casas não têm condições de habitação, como disse anteriormente, com móveis velhos, estragados, sistemas de eletricidade muitas vezes são improvisadas, e muitas vezes estas casas são baratas e ficam em bairros que são tanto problemáticos. E aí entra a questão do famoso Cassibody. E fora isso há outras questões de segurança, mesmo de equipamentos dos estudantes que desaparecem, que são roubados. E aí nós elencamos estes como os principais problemas que as famílias e os estudantes têm a nível do ensino superior, que é o financeiro, a habitação, a segurança, para além da falta de acessibilidade a mecanismos de financiamento que acho que posteriormente podemos desenvolver ao longo do programa. Mário Fortes, o Abimael apresentou concretamente aos estudantes que vêm de São Nicolau e também de Santo Antão para a Ilha de São Vicente. Você que vem de uma associação que é de nível nacional. Por exemplo, na praia podemos encontrar esses mesmos problemas que o Abimael relatou aqui? Na praia podemos o contacto que temos com os colegas da associação? Com o contacto que temos aí na cidade da Praia. A Universidade de Cabo Verde também tem um polo, que é o polo 3, na Sumada. Então são 3 polos e os problemas praticamente são sempre os mesmos. No polo, num da Universidade de Cabo Verde, o novo campus vem equipado com uma residência. A questão da moradia meio que diminuiu, não é? As dificuldades. Então, a residência estudantil na Universidade de Cabo Verde veio dar resposta a essa questão. Porém, persiste a questão da permanência dos estudantes. E a praia, a cidade da Praia acolhe também estudantes de Boa Vista, estudantes do Fogo,
estudantes da parte de Barlavento e também de Sotavento também. E Se algumas pessoas do Sal vão ainda para a sim, praia, sim, alguns vêm para São e Vicente. depois também vêm para São Vicente. Já em São Vicente recebemos bastantes estudantes de Santo Antão, de São Nicolau e também do Sal. Mas vocês estão aqui a apresentar os estudantes que vêm, os estudantes que vêm para São Vicente, os estudantes que vão para a praia. E os estudantes na praia, os estudantes em São Vicente, eles não têm desafios? Tem. Apresenta também desafios. Só que o que é que acontece? É que, penso eu, não é? Aquilo que tem contacto com os estudantes, as dificuldades para os estudantes que estão aqui em São Vicente cingem-se bastante com o financeiro. Não é? Como é que vou pagar a propina de 9.000 escudos? No caso, a nível de universidade pública. Então, o acesso também é um grande desafio que as famílias enfrentam. É um grande desafio. E quando falamos do acesso, é que neste momento encontramos um mecanismo de financiamento. Quando refiro a isso, refiro umas bolsas, as bolsas de eficácia, não é? Mas nem todos têm acesso às bolsas de eficácia. Neste momento, segundo um estudo da AERJ, não é? Agência Reguladora do Ensino Superior, cerca de 39% dos estudantes de Cabo Verde têm acesso a bolsas de estudo. E os 61% não têm acesso às bolsas de estudos. Isto traz-nos de volta as famílias que vão ter de arcar com as despesas de propina. Quando falo de propina de 9.000 escudos, também falo não somente dos custos associados ao curso. 9.000 escudos para quem vai para a pública. Quem vai para a pública. 15.000 escudos, também a bolsa também paga 15.000 escudos. Mas só que cada curso de licenciatura ou mestrado requer também custos associados, ou seja, de deslocamento, de materiais, de livros, de ligação à internet. Então, falamos somente deste valor de propina, mas também refiro-me, passo aqui a citar, nestes mesmos estudos que foi feito, é necessário 42.000 escudos mensais para que um estudante universitário possa fazer a sua licenciatura. Então, este é um valor que não. Espera aí, se a propina é 9.000 escudos, se o financiamento que recebo vai somente para a propina, como é que me sustento, não é? Na universidade com os demais gastos. Então é isto que é realmente o X da questão, que é como permanecer. E isto cria um conjunto de desafios que é o estudante que não paga tipo que é prejudicado porque Ele não pode assistir às aulas, normalmente? na universidade pública assiste às aulas, não é? Na universidade privada já não sei se... Assiste às aulas? Família com estudante assiste às aulas. Porém, Mas o problema é não ter acesso à nota depois. porém é assim, é Exatamente. isto, E E não pode exatamente. fazer as provas. Não pode Não, fazer as aí provas. Vai depender do professor. Para o método, não. Passa para o segundo método de avaliação, que é o método B. Que é o estudante exame, que está... Exato, que é o sistema dos exames. Vai ir automaticamente para os exames. Ou seja, se esforçou durante um ano e infelizmente não conseguiu pagar as propinas, vai para os exames. Mas há universidades que criam mecanismos que facilitam, acabam por facilitar alguns estudantes, que submetem processos e avisam a universidade qual é a situação, o que é que se passa, e aí as universidades internamente resolvem a questão e aparecem alternativas para que o estudante não vá para este método. O Abimael disse, por exemplo, que as propinas são caras para a nossa realidade. Qual é que seria a proposta ideal para a propina, tendo em conta as universidades também têm custo, né? Exato. E eu me lembro há dias, ouvi o seu reitor ali a dizer, pronto, que estão as contas em dia, mas para poderem melhorar as condições precisavam, por exemplo, aumentar as propinas. Aí passa por o financiamento do ensino superior, que é um debate que deve ser feito. O ensino superior não podemos, como a Federação diz, na Federação nós dizemos, o ensino superior, o financiamento do ensino superior não pode ser vista somente pelas bolsas de estudos. As bolsas de estudos não é o único mecanismo de financiamento do ensino superior. Devem ser criadas
outros mecanismos e outros métodos de financiamento ao ensino superior que possam ser feita de forma discriminada de acordo com a situação pública, privada que vive-se no país. Referente como é que diz? A aumento das propinas, eu acho que as propinas são caras. Porquê? A realidade do país, a nível financeiro, nós vivemos atualmente uma inflação bastante elevada. Os preços estão altos, o custo de vida é elevado e o salário não compensa. O salário é baixo. O que é que nós defendemos? Deve haver um aumento salarial para que o salário, o rendimento das famílias, seja igual ao custo de vida das famílias. E o ensino superior não é um custo de vida, mas é um investimento para o futuro, mas é um custo que as famílias têm que suportar, não em alguns casos as famílias, mas na maioria das vezes os próprios estudantes que acabam por arranjar um emprego para sustentar-se no ensino superior, mas o salário não justifica. As propinas são caras nesta perspectiva, a nível do salário, do que se ganha. Porque, se vejamos, as universidades têm custos, como o Dair disse muito bem, têm que manter uma estrutura. E a universidade não é só dar aulas. A universidade é investigação, é procura de conhecimento, é dar uma contribuição para o desenvolvimento do país. E isso acarreta custos. Mas a única fonte de renda que as universidades têm até o momento, com exceção das universidades públicas, que é a propina. As universidades privadas têm a sua única fonte de rendimento são as propinas que são pagas pelos estudantes. Já as universidades públicas são diferentes. Para além das propinas, ainda há o subsídio do Estado. Recebe o subsídio do Estado. Exato. Sim. É aí que nós defendemos que o mecanismo de financiamento do ensino superior deveria passar também por um subsídio do Estado. Obviamente que de forma discriminada, porque o privado é o privado, o público é o público, mas há a questão do interesse nacional, que é capacitar e desenvolver o país. E a melhor forma de fazer é investir no capital humano, investir na juventude, capacitar a juventude para que nós possamos dar o nosso contributo para o desenvolvimento do país. E as universidades têm um grande papel, que é a nível da investigação. Grandes países como Israel investiram na educação e hoje são o que são devido à ciência, à tecnologia. E temos um país que nós gostamos muito de ir lá ver exemplos, que é o caso de Portugal. Há anos atrás, Portugal era um país, a nível da ciência, da inovação, das tecnologias, era um país limitado. Mas com o investimento na educação, com o investimento no ensino superior, nas ciências e nas tecnologias, deu o grande salto que deu. E é isso que nós precisamos, dar esse salto. E passa pelo investimento que é feito no ensino Vamos superior. voltar aqui para este assunto sobre os desafios do ensino superior para as famílias, porque eu gostaria aqui de entender. Vocês falaram dos alojamentos. Vamos então começar a ver que tipo de propostas, por exemplo. Nós temos universidades privadas que não têm alojamento. Temos a universidade pública que na cidade da Praia tem alojamentos, mas em São Vicente não tem. Que propostas é que poderiam para melhorar as condições, por exemplo, dos estudantes que vêm para cá para estudar? Depois vamos pensar também no estudante trabalhador, estudante que tem que trabalhar para poder sustentar. Penso eu que é um trabalho que deve ser feito em conjunto, ou seja, as universidades devem conhecer primeiramente os seus estudantes e aí desplotar um conjunto de processos para articular com empresas privadas, com particulares, primeiramente a nível de habitação, de fazer um estudo dos estudantes que realmente estão a precisar de habitação e também as condições, não é? Para ver se realmente existe condição para esses estudantes estarem aí nessa habitação, mas na conjuntura que temos, torna-se bastante difícil dizer que as universidades vão construir uma residência para os estudantes. Então é isso que eu reparo, é ter parcerias entre as universidades e pessoas privadas, não é? Empresas, assentar e ver como é possível fazer contratos entre a universidade e a própria
o próprio estudante. Aí, então, é um processo que deve ser feito entre o estudante, a universidade e também a empresa privada que poderá oferecer apartamentos para estudantes e com as condições mínimas para que estes possam estar também a nível da questão da higiene e questão da habitação. É agora que neste programa vamos ter aqui também a participação da professora universitária e socióloga Dorisa Évora. Ela é que está a fazer um doutoramento focalizado no ensino superior e vulnerabilidade académica, os desafios de estudar nas universidades em contexto de vulnerabilidades, e lança um olhar também sobre este tema, os desafios do ensino superior para as famílias. Os desafios que se colocam aos estudantes relativamente ao ensino superior encontram-se, portanto, divididos em 3 etapas, digamos assim. Os desafios referentes ao acesso. Muitos jovens pensam que podem estudar apenas tendo uma bolsa de estudo e então isto, decorrendo da sua vulnerabilidade financeira e económica, não dispõe de meios financeiros e económicos para custear os seus estudos, portanto o desafio do financiamento dos estudos, porque não é só pagar as propinas, portanto há outros custos inerentes. Também temos os desafios decorrentes da permanência desses estudantes no ensino superior, resultantes muitas vezes de fragilidades familiares, portanto resultantes da sua vulnerabilidade familiar, de famílias muitas vezes desestruturadas, de famílias com várias carências, os estudantes vêm com muitas carências emocionais, psicológicas, vivenciando muitos problemas familiares, de álcool, de violência doméstica, também relacionado também com algumas dificuldades que vão acumulando ao longo do ensino secundário, e muitas vezes os estudantes são os primeiros a entrar na universidade, não conhecem a cultura universitária. Muitas vezes os pais também possuem baixos níveis de escolaridade, não conseguindo apoiá-los, digamos assim, no seu percurso escolar. Isto vai se traduzir em permanências longas, muitas vezes em insucesso escolar. Isto também é agravado por facto de muitas instituições universitárias não terem estruturas de apoio para os mais vulneráveis, e depois também nós temos um desafio decorrente da questão do desemprego, da crise financeira que se vive, dos empregos temporários, da falta de possibilidade dos jovens poderem ter um emprego que seja compatível com os estudos, e no fim nós temos o desafio relacionado com o término dos estudos. Muitas vezes os jovens não tendo orientação da família, de que cursos seguir, muitas vezes para terem uma formação superior acedem a qualquer curso e muitas vezes enfrentam o problema da desmotivação. Muitos jovens diplomados que não têm um enquadramento, o mercado de trabalho não consegue absorvê-los, muitos têm o sonho de melhorar a vida, melhorar a condição de vida das famílias, ficando no desemprego. Muitos jovens também não apostam numa formação, digamos assim, extracurricular, para se tornarem-se empreendedores. Portanto, são esses os desafios relacionados com os estudantes. Temos estudado a questão do ensino superior e vulnerabilidade académica, neste momento. Estamos a terminar uma tese de doutoramento sobre isto e apresentamos alguns desafios, só que os desafios são de natureza complexa. Por exemplo, quando eu fui estudar, muitos colegas não conseguiam entender porque é que os pais passaram muitos anos a fazerem poupança para a educação dos filhos e eu, por exemplo, tinha uma bolsa da cooperação portuguesa. Portanto, um desafio começa as famílias a pensarem num investimento escolar dos filhos. Também não há muita prática política, por exemplo, dos jovens terem um emprego para ajudar as famílias. Não existe muita prática do empregador empregar o estudante para ajudá-lo com as horas e os horários. Também não existe muita prática da aproximação das universidades à comunidade e às famílias, por forma a que a cultura académica seja conhecida e por forma a não ter tantos choques quando se entra na universidade. Também a questão da promoção do empreendedorismo, as incubadoras, para que os jovens possam ter os seus próprios empregos. Passa também pela questão da mudança da mentalidade, das universidades terem estruturas de apoio, mas também terem docentes preparados e especialistas preparados para acompanharem os estudantes durante a sua trajetória, psicólogos, terapeutas, enfim. Portanto, é um processo complexo
e que exige de todos também, se calhar, mudar algumas políticas educacionais. Por exemplo, nós temos uma situação muito complicada que são os jovens com deficiência que vêm à universidade, que têm uma bolsa de gratuitidade. Mas, entretanto, esses jovens, a maioria deles estão no desemprego. Estão no desemprego porque não foram preparados para o mercado de trabalho. Portanto, há todo um conjunto de ações e de coisas que devem ser feitas de uma forma integrada. Envolve a universidade, famílias, a sociedade, as empresas, o mercado de trabalho e por aí adiante. É o programa Sociedade Aberta, hoje com o tema Os Desafios do Ensino Superior para as Famílias. Se quiser participar, nós convidamos para dar a sua opinião aqui, é ligar para 594-9714. 594-9714. Dê um toque para este número, gratuitamente, também, e a nossa assistente vai entrar em contato consigo. Também, se quiser, é através da nossa página no Facebook, pode deixar os seus comentários e vamos abrir a nossa linha para que você possa participar e dar também a sua opinião. Abimael Graça, presidente da Federação Académica do Mindelo, nós acompanhamos a socióloga e professora universitária Doris Évora, que lançou várias pistas aqui, até fiz uma brincadeira aqui com vocês, dizendo que isto dava para um outro programa, tendo vários assuntos que nós temos aqui que podemos explorar. Como aproximar as famílias da universidade? Esse é um desafio que as universidades têm, que acabam por, muitas universidades, acho eu, acabam por fechar no meio académico e não há essa ligação com as famílias. Isso passa por acho que é um processo natural que se deve haver entre a expressão que vou utilizar, entre cliente e a empresa, digamos assim. As universidades só existem por causa dos estudantes. Só há universidade porque há estudantes. Se não há estudantes, não há universidade. Independentemente dos investimentos, das infraestruturas. E só há estudantes com as famílias, não é? Então as universidades têm que se aproximar das famílias, têm que se aproximar dos estudantes. E como fazê-lo? Entendendo, como o colega disse anteriormente, entendendo, conhecendo e sabendo quem é os seus estudantes. E só assim cria-se políticas, medidas internas que facilitam e criam um processo de interação entre a universidade, o estudante e a universidade, as famílias, e cria um ambiente que já existiu em tempos passados no liceu, que é aquela de as famílias vão saber dos estudantes, ou as famílias vão ao liceu, vão à escola, saber dos seus filhos ou participar nas atividades das escolas. Pode-se dizer, a universidade é diferente. Não. A universidade, mas é ensino, é educação, é capacitação. Só que uma responsabilidade acrescida. Porque da universidade vão sair técnicos que irão contribuir para o desenvolvimento do país. São o futuro do país, são aqueles que vão gerir o Estado de uma certa forma. Então essa proximidade deve ser maior. E deve ser maior e mais pormenorizada e mais assistida, com criação de condições. Aí entram as estruturas de apoio, não só ao estudante, mas também, em muitos casos, às famílias, e aí, nomeadamente, as famílias vulneráveis e as famílias com debilidades sociais e socioeconómicas. As universidades devem criar mecanismos de interação com estas famílias, de compreensão destas famílias, para que se possa permitir que os filhos destas famílias tenham acesso e se ingram no ensino superior, mas também que, através desse convívio e dessa interação com as famílias, saber dos seus problemas e lançar estudos, que aí é a função das universidades, produzir conhecimento, produzir, nesse caso, dados, que possam resolver alguns problemas das famílias, entender as famílias para que, no futuro, não se repita situações que está-se a presenciar. E então defendemos que a ligação entre a universidade e as famílias e o estudante é de extrema importância e deve existir, e as universidades devem criar as condições para que essa ligação exista, porque sabemos que as famílias muitas vezes estão longe. Estão em Santo Antão, estão em São Nicolau, estão no Sá, estão na Boa Vista ou mesmo na Brava.
a distância é muita, mas a universidade tem condições de encurtar essa distância e fazer com que seja possível haver uma interação entre universidade e familiar, para não ficar somente no dia da gala de finalistas, digamos assim, onde os professores, os coordenadores ou mesmo a equipa de gestão conhece os familiares, ou então quando há um problema grave e este chama ou desloca até a universidade para saber o que é que se passa. Não, a universidade deve aproximar das famílias. E como é que as famílias podem passar por exemplo, ajudar os filhos, os educandos, em relação ao curso que seguir? Porque às vezes nós percebemos, há jovens que vão na universidade, estão ali a fazer um curso e depois dizem, afinal não é isso que eu queria. Não teve um contacto, não teve informações antes. Como é que as famílias, sabendo, conhecendo a realidade, a nossa realidade que nós temos, as famílias que nós temos, muitos nunca tiveram numa universidade, ou já tiveram, já não ligam mais para isso. Como é que pode fazer isso? Repare, Odair, os estudantes vêm do ensino secundário. E o ensino secundário oferece uma orientação de apoio e orientação vocacional. Então, neste processo, enquanto estudam o 11º e 12º ano, são orientados de forma a fazerem a melhor escolha. Porventura, poderá haver questões que o aluno possa mudar, não é? Da área, opte por uma outra área. Mas começa a sair a escolha do curso nas escolas de ensino secundário. E quando o trabalho é bem feito, há uma evolução naquilo que é a forma que o estudante encara a universidade, a forma que esse estudante automotive-se, não é? Que é motivado e que tem um objetivo a alcançar. As famílias, desde o ensino secundário, devem acompanhar os seus filhos, não é? Para que estejam dentro dos mesmos objetivos. Então o trabalho começa aí. O pai ou a mãe já sabe que o filho foi bem orientado e que vai para a universidade com um objetivo. Então, penso eu que quando todos fazemos este trabalho, quando as escolas secundárias fazem esse trabalho, evitamos frustrações, evitamos a desistência da universidade e apostamos, não é, naquilo que são as escolhas verdadeiras dos estudantes. A professora Doris Évora, que participou neste programa Momentos, disse que é um desconhecimento da cultura universitária por parte dos estudantes. Vamos pensar como fazer com que os estudantes tenham conhecimento da cultura universitária. Fazendo o quê? Isso é um desafio que a Federação Académica do Mindelo traçou. Trazer a cultura universitária para São Vicente e daqui para Cabo Verde. Como costumamos dizer, não se pensou em ensino superior em Cabo Verde. Pensou-se na infraestruturação, fez o ensino superior, criou-se as universidades como, digamos assim, uma extensão do 12º. Porque a modalidade de ensino é praticamente idêntica à do 12º. Só que agora há graus académicos, a forma de transmissão de conhecimento depende do docente para docente, mas a maior parte dos docentes são docentes que dão aula no secundário. Não é uma crítica às suas capacidades, porque muitos deles são doutores e mestres. Mas essa modalidade de ensino permaneceu-se constante. Há esse sentimento de extensão do ensino secundário nas universidades. E os estudantes não são capacitados, não são preparados para ingressar no ensino superior. Temos estudantes, há um exemplo que sempre dou, mas não é um exemplo bonito, mas que sempre dou, que no ano passado estive numa universidade e vi estudantes do primeiro ano a correr, a brincar manchulada, que é aquele apanha uma pessoa e dá uns só. Como é possível numa universidade um estudante esteja a correr nos corredores e a brincar? Obviamente que brincar, podemos brincar, mas a correr, a pegar o outro e
de uma certa forma, a bater. Aquilo não se vê, aquilo não é cultura universitária. Aquilo são crianças que vieram do liceu e não sabiam onde estavam, para onde estavam a ir. E o que é que nós queremos dizer com isso? É que precisamos pensar o ensino superior no seu todo. E isso envolve o ensino superior é todo um ecossistema. E envolve um conjunto de etapas, de momentos e de coisas que devem ser feitas. E não é só a questão da infraestrutura e do ensino. E é aí que nós, a Federação Académica do Mindelo, tem esse desafio, e nós lançamos esse desafio em conjunto com as associações, que é lançar a cultura académica, a cultura universitária. Explicar ao estudante o porquê, o que é a praxe, o que é a queima, o que é um fato, o que é um traje académico, o que são as insígnias, o que é a universidade, como é a forma de estar numa universidade, o comportamento que se deve ter numa universidade. Tudo isso é um desafio que nós temos, mas que nós defendemos que em conjunto podemos fazer com que isso seja possível, mas há um pequeno problema que é preparar os estudantes no liceu que estão a vir para a universidade. E isso essa ideia de ensino superior já deve ser preparado já no 11º, no 12º ano, deve-se começar a preparar os estudantes para o ensino superior. E aqui agora as associações de estudantes e a Federação têm um segundo papel, que é receber o estudante, enquadrar o estudante e ajudá-lo a entrar na universidade, a entender a universidade, não só a universidade, mas como todo o sistema universitário funciona, e onde isso acontece através da cultura universitária, através da recepção ao caloiro, através da praxe que é feita, através de todo um leque de atividades que é desenvolvido e que há todos símbolos, há pequenos símbolos que são distribuídos e que são feitos ao longo dessa trajetória de 4 anos e que culmina com a gala de finalistas, mas que termina com outra cultura universitária, que é a queima das vidas. E tudo isso é um processo de recepção, de integração, de acompanhamento e de despedida, né, digamos assim. E a cultura académica tem tudo isso. É toda uma vivência, é toda uma forma de estar no seio académico que é diferente da forma de estar na sociedade civil e em outros setores da sociedade. Então, temos que introduzir essa cultura académica e com as associações nós já estamos a preparar isso para que o estudante sinta-se na academia no seu todo. Vamos ouvir, Mário, também sobre esse aspecto de como conhecer a cultura universitária, para que os estudantes conheçam. Ele já deu aqui algumas sugestões, mas e que mais? Ou o que é que a Federação vai fazer? Eu começo aí a destacar os 3 pilares que regem uma universidade, que é a investigação, o ensino e a extensão. Que é diferente daquilo que acontece nas escolas secundárias. Um estudante universitário, quando encontra-se, não é, envolvido com a dinâmica da universidade, começa nestes 3 pilares. Primeiro, o ensino, não é? Frequentar, a conhecer como se faz a investigação, aí a ganhar autonomia nos estudos. Depois, começa-se a envolver com a associação, não é? A nível da defesa daquilo da defesa dos direitos humanos, a promoção também desses direitos, e envolve-se com a associação e também está a envolver-se com a comunidade. Quando nós, as associações e a universidade, envolve com a comunidade através de atividades, aí é um dos pilares que é a extensão. Depois, um estudante universitário deve conhecer as várias metodologias de investigação, como ir à procura de uma informação, não é? Não depender de terceiros, aí também é um outro pilar. Então, primeiramente, é dar a conhecer aos novos estudantes, os recém-chegados, daquilo que realmente significa a universidade, que não é somente o ensino. Então, queremos dos estudantes que sejam investigadores, que sejam disseminadores também daquilo que aprendem dentro da universidade e que levam
para as suas famílias. E lá entra outra questão. Como eu, como, por exemplo, filho de São Vicente, da minha zona, não é Monte Sossego, como ir para Monte Sossego e dizer que realmente estou na universidade? Qual é a melhor forma? É levar aquilo, não é, que estamos a desenvolver na universidade para a minha comunidade. E é aí que a família não. É realmente um estudante de universidade que tenho. E é o meu filho. Então, é essa relação. E é uma relação que deve ser vista, tanto deve ser vista e deve ser dada a importância daqueles que são os dirigentes da universidade, daqueles que são os dirigentes da própria associação. Então, é nesse sentido que vejo esse bem-estar do estudante, esse envolvimento com a cultura. Aqui em São Vicente, aqui em Cabo Verde, eu não posso falar da cultura universitária porque ainda, em termos de idade, ainda posso dizer, somos adolescentes, não é? Em termos de já adultos. Em termos da instalação da universidade. Temos a Piaget aqui, que foi a primeira a começar as aulas aqui, as aulas mesmo. Estamos a falar, primeiro começamos aulas, depois a investigação e a questão da extensão universitária, que em algumas instituições ainda está um bocadinho meio tímido. Sim. Mas eu gostaria de introduzir um outro ponto na nossa conversa, porque vocês logo no início falaram dos desafios que têm a ver com alojamento, falaram também da propina. A propina é elevadíssima. Agora vamos começar a pensar dentro das famílias. A cultura de preparar para que o seu filho vá estudar na universidade. Em Cabo Verde, o que nós observamos é todos quererem ter uma bolsa. As famílias dizem, não, você tem que estudar, tem que ter boas notas para ter uma bolsa. A família, porque é que a família não prepara para também que o seu filho possa continuar a bancar o estudo do filho, não é bancar no final, lembrar, no próximo ano meu filho vai para o ensino superior, eu tenho que começar desde criança. Eu gostaria de vos ouvir também sobre este aspecto, assim, porque acho que é necessário começar também a mudar um bocadinho. Sim, é necessário. Porém, quando falamos essa questão... Há pessoas que podem, há outras também que não podem, por exemplo, abrir uma conta poupança para um filho, mas há algumas que podem, essas que podem deveriam fazer. Essas que podem, poderiam fazer, mas quando tocamos nesse assunto falamos da questão da educação financeira, não é? Existem famílias que conseguem arcar com as suas despesas e ainda sobe um bocadinho, mas não existe a educação financeira. É aí que surge, por exemplo, a dificuldade em pensar no meu filho daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou a 18 anos, não é? Aí cria-se logo a primeira barreira. Mas aí também existem mas é possível fazer isso? Existem condições. As famílias devem ser educadas? Devem ser educadas. Aí que está também que existe, por exemplo, essa questão da extensão. Nós, se somos estudantes universitários e deparamos com essa questão, por que não ir nas comunidades, ir nas famílias, não é? Chegar lá e debater assuntos, criar assuntos relacionados com a questão financeira. Por exemplo, a Universidade de Cabo Verde tem a Escola de Negócios e Governação, que consegue, não é, trazer as questões técnicas, uma boa orientação para as famílias. Então é isso, é observar essas dificuldades, levar a universidade, não é? Porque é do interesse da universidade que os estudantes tenham sustentabilidade, que as famílias conseguem, não é, sustentar as despesas das propinas dos estudantes, não é? E observando isso... No ensino superior, no caso, não é? Sim, é no ensino superior. Neste sentido, faz todo o sentido a própria universidade disseminar nas comunidades a questão, por exemplo, da poupança, a questão de perspectiva, não é? Perspectivar aquilo que sou eu daqui a 10 anos, aquilo que é a minha família, não é? Que todas as condições daqui a 10 anos. É isso também que penso eu que devemos, de forma que devemos resolver essa questão e ajudar as famílias a
poupar, porque resulta. Não é? Tirando 1000 escudos todos os anos, todos os meses, praticamente consigo financiar os estudos que é de 4 anos dos estudantes. Acho que, por exemplo, podia-se pensar em cortar as despesas desnecessárias, que muitas vezes... Eu gostaria também de ouvir o Abimael Graça sobre este aspecto de como é que as famílias podem preparar também para a educação dos filhos para o ensino superior, continuar a sustentar os filhos durante o seu ensino superior e não ficar à espera. Você tem que tirar uma boa nota para ter uma bolsa de estudo. Bom, eu parto também do pensamento do Mário, que é justamente o grande ponto da questão é a educação financeira. Nós em Cabo Verde, infelizmente, não temos esse hábito e nem temos uma educação financeira. Nós não sabemos o que fazer com o dinheiro. Pensamos, o dinheiro é pouco, dá só para as despesas, dá para pagar renda, dá para viver. Para comer. Exato. Não pensamos o que fazer, nós não temos essa ideia de como fazer o meu dinheiro render mais. É pouco, mas como fazê-lo render? E há várias formas de o fazer. E nós somos um povo resiliente e empreendedor. A coisa que melhor o cabo-verdiano sabe é empreender. É aquela serve de desenrascar e ver como arranjar dinheiro. E nós sabemos o fazer. Agora, as famílias têm estado a fazer isso, mas de uma forma de subsistência. As famílias têm estado a empreender, mas para sobreviver, para pagar as suas despesas. Então, o que é que tem que fazer? É introduzir o ensino superior nas despesas, nesse caso, um pensamento futuro. Obviamente que se disse aqui que quem pode, faz. Nem todos que podem, fazem porque podem, independentemente da hora que o filho for para a universidade, conseguem pagar. Mas mais de 60% dos cabo-verdianos não podem e não têm como fazer isso. Então, o que é que nós temos que fazer? Educar as nossas famílias. As famílias têm que começar a saber e a entender o que fazer com o dinheiro, como gerir as suas finanças e como conseguir arranjar que sobre pouco, mas que possa possibilitar que seja investido em alguma coisa e aí começar a cultura da poupança. Começar a poupar e a pensar no futuro. Mas isso não é um trabalho somente das famílias. As famílias têm outra função, que é incutir na criança, incutir no jovem, que ele tem que ir para a universidade e que ele tem que dar o seu contributo também para pagar os seus estudos. E aí, não é que vamos pôr uma criança a trabalhar, claro que não. Mas aí os gastos desnecessários. Começar a incutir na criança que os gastos são controlados. Não se pode querer tudo. Porquê? Porque temos um objetivo que é criar poupança e essa poupança será investida no seu futuro, no seu ensino, no ensino superior, na sua capacitação superior. É isso que é o primeiro passo que temos de fazer, é educar as nossas famílias e os nossos jovens financeiramente. Temos que ter essa cultura financeira, saber como gerir dinheiro, o que fazer com o dinheiro e depois incutir no próprio jovem que ele também tem que trabalhar e ele também tem que fazer com que, quando tiver na idade de o fazer, de trabalhar para, nem que se for pouco, mas arranjar um trabalho que consiga financiar o seu ensino superior e aí, de uma certa forma, desanuvia as famílias e a pressão que estas podem estar a fazer. Porque isso depois impede o que acontece, de que vem para o ensino superior, muitas vezes com essa ideia de ter boas notas, já não tive boas notas, vou candidatar-me para a bolsa de estudo e não conseguem a bolsa de estudo. E agora, o que fazer? Em muitos casos, a situação financeira é difícil e acabam por desistir, e em outros vão improvisando e apertando o cinto em alguns casos, mas isso poderia ser, se conseguem apertar o cinto durante 4 anos, por que é que não tentem fazer isso, não apertar o cinto, mas diminuir custos e gastos, alguns gastos que podem ser considerados necessários, mas sempre que há uma brecha, há um valor que sobra no orçamento que é limitado das famílias, investir, guardar ao longo de 10 ou de mais anos, desde que a criança seja pequena, do jardim infantil, por exemplo, incutir nessa criança esse hábito de poupar, de guardar 20 escudos num cofre e assim sucessivamente. É um início e isso pode refletir posteriormente quando essa criança vier, esse jovem vier a ingressar no ensino superior, porque os custos e o choque não será tamanho. Temos mais só 2 minutos de tempo de conversa aqui no programa.
vamos olhar para as considerações finais, mas há um outro aspecto que eu queria também que nós abordássemos aqui, que tem a ver com o acompanhamento do estudante. O Mário Fortes, lá atrás, disse, por exemplo, as estudantes que entram passam dificuldades. Como a universidade pode conhecer o perfil do seu estudante? O estudante que está lá. Há estudantes que nós sabemos que passam fome, vão para a escola sem se alimentarem como deve ser. Como é que a universidade pode fazer isso e que tipo de especialistas que a universidade também pode ter para acompanhar os estudantes, porque às vezes precisam de acompanhamento. Na Universidade de Cabo Verde existe o Gabinete de Ação Social, que orienta e que faz todo... E esse gabinete conhece o perfil de todos os estudantes da UNICD? Essa informação já me sei dizer. Portanto, penso eu que deve-se, não é? Deve-se criar, não posso dizer a nível do cadastro, por exemplo, social, aproveitar aí do cadastro social e dentro da universidade traçar o perfil de cada estudante. Este é um estudo, este é um processo que não sei lhe afirmar se existe na universidade, mas penso que existe um trabalho por trás, não é? Também existe o gabinete de orientação, o gabinete de saúde da Universidade de Cabo Verde, também que em conjunto com psicólogos, a nível também da própria universidade, que orienta e que também trata das questões... Psicólogos, terapeutas, nós temos, por exemplo, sim, sabemos que, por exemplo, há a questão de gratuitidade para as pessoas com necessidades especiais, que vão, não conseguem trabalhar. A universidade, a estrutura física da universidade está preparada, mas eu sei que isso dá para outra conversa. Vamos para as suas considerações finais também rapidamente, Abimael. Bom, Ani, queria finalizar com um ponto. Devemos pensar no ensino superior. Devemos debatê-lo e há muitas questões que devem ser esmiuçadas e que devem ser chamadas a debate, e esta é uma das questões. Temos que conhecer o estudante primeiro, temos que saber quem são os estudantes universitários e temos que saber quais são a sua real situação. E destes, sabemos quais são das famílias, na maior parte das famílias cabo-verdianas. Então, juntos, devemos lançar esse debate e conhecer mais os estudantes universitários e traçá-lo como uma... Infelizmente, o tempo não dá para mais nada. Eu agradeço a presença aqui do Abimael Graça e também do Mário Fortes, dois estudantes universitários, estão empenhados também enquanto líderes associativos e também da vossa contribuição neste programa. Hoje nós falamos aqui dos desafios do ensino superior para as famílias. Voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira, dia 14. Vamos, a partir desta ilha, observar para o turismo enquanto sustento das famílias e São Vicente como destino seguro.